Sejam bem-vindos ao Total Conta, o podcast da Total Contabilidade. Hoje nós estamos recebendo a Karine Pedrotti, a nossa cliente, empresária, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Karine. Obrigada, que alegria estar aqui hoje com vocês. Parabéns por mais esse momento, né? A Total com 20 anos de história, de crescimento e proporcionar a gente um espaço para trazer um pouco da nossa história, da nossa caminhada, né? É uma riqueza. Obrigada pelo convite. Bacana tu falar isso, que é justamente isso, né? É dar espaço, dar voz, né? Aos nossos empresários, aos nossos clientes, aos nossos parceiros. E que bom tê-la aqui conosco hoje, né? Uma viradinha de chave que eu tive aí, que no início, de certa forma, eu pensava muito em agir. Eu agia como psicóloga, então eu entendia, acolhia, e aí eu precisei desenvolver que existe a Karine psicóloga e que existe a Karine empreendedora, a Karine que administra a Clínica Ser, pela questão dos próprios limites, orientações, né? O mais importante é encontrar o propósito disso. Por que eu quero? Para que eu quero empreender? Às vezes a gente pensa assim na necessidade. Eu quero porque eu preciso de dinheiro, né? Então, para ganhar mais. Isso é uma palavrinha assim, adulto não ganha dinheiro. Não tem um lugar aí que a gente vai que alguém dá dinheiro, tem? Não. E no banco, né? As crianças não dizem, vai no banco ali. Então, o adulto ele não ganha, ele faz dinheiro. O processo de desenvolvimento é como um farol, assim, a gente imagina, eu vou daqui a São Paulo que eu vou encontrar, né, uma luz que vai daqui a São Paulo, isso não existe. Então é como se um farol de carro, eu ilumino um pouco, chego até uma parte e vai se iluminar um pouco mais. Então é um processo de desenvolvimento. Nosso tema hoje vai ser trajetória, evolução profissional e aprendizado, Karine. Uau! Eu acho que tu tem uma história bem bacana aí para estar compartilhando, né, com o pessoal. Então, vamos começar. Quem é a Karine Pedrotti? Então, quem é a Karine? É muito difícil a gente pensar na pessoa sem pensar na profissão. Principalmente sendo que o convite é falar do lado profissional, né? Mas a Karine Pedrotti, ela é uma mulher hoje de 42 anos. Uma mulher madura, e isso faz diferença na forma do trabalhar mesmo, né? Do empreender, do gerir. Então, são 20 anos o ano que vem de caminhada na área da psicologia, né? Mas antes da psicologia, a Karine sempre foi muito sonhadora, muito apaixonada pelas pessoas, por entender as pessoas, o funcionamento das pessoas. Adoro família, amo família, é um dos meus valores. Não, tenho certeza que é o valor que eu mais valorizo, né? Então, a questão da família unida. E a Karine é muito isso, família, trabalho, e me realizo bastante nesses movimentos. Karine, teve algum momento que tu percebeu assim, esse é o meu caminho, é essa profissão que eu vou seguir, né? Teve um insight assim na tua vida? Então, assim, no terceirão tinha uma grande dúvida se eu seria uma professora de matemática, porque eu tirava 10 em matemática, então eu adorava. Se eu seria uma secretária, ou, olha só as diferenças, né? Ou psicologia. Qual era o meu receio com a psicologia? Muita leitura. Então, assim, eu não gosto muito de ler o que eu não gosto de ler. Então, nunca faria direito. Mas, como eu adorava, assim, sempre gostei, até hoje, tenho paixão por como as pessoas funcionam, pensam, o que leva a determinado comportamento, por que agem dessa forma. E aí, fui para psicologia. E amei, assim, nossa, eu vivo estudando psicologia desde que então entrei na faculdade. Isso na realidade mostra até o envolvimento, né, que tu teve para depois então seguir os passos aí da psicologia, né? E então a gente está vendo que tu iniciou como psicóloga autônoma, isso, né? Isso. E depois então tu veio a empreender, a colocar o teu negócio também, a colocar um CNPJ. Como é que foi essa virada aí na tua vida? Então, tem todo um crescimento como pessoa, porque no início o objetivo maior, e aí acho que é o dom mesmo, sabe, era de como ajudar pessoas. E, através do meu saber, do conhecer, do entender, que eu não sabia nada, né? Eu lembro que tinha um colega no terceiro ano que dizia assim, nossa, que legal, tu já sabe o que tu quer fazer. E eu pensava muito em casais, né? Relacionamentos, era o que eu mais gostava. Então, assim, tu já sabe, olha só. Só que isso vai mudando ao longo, né, da jornada profissional. Então, o início era esse desejo, assim, tudo que eu tinha oportunidade de ouvir, de escutar, de frequentar um curso. Eu lembro que em muitos cursos eu era a mais novinha do curso. Então, era muito
por esse desejo, não tinha algo mais, como se diz, ninguém entra na psicologia para ficar rico, né? Então, assim, quanto que eu vou ganhar, ou como que eu vou empreender, ou como eu vou fazer disso um negócio. Essa palavra negócio nem existia por um bom tempo, né? E aí vem a vida, os seus convites, os filhos, né? A necessidade de se estruturar financeiramente para poder ter as coisas. Foi quando começou a pensar, opa, essa profissão, além de, né, ser algo que eu amo, que eu quero contribuir dessa forma, eu também preciso rentabilizar, eu preciso ter a minha renda vir do meu servir, né? E junto com isso veio todo um crescimento profissional também, porque muitas vezes eu trabalho com muitos pacientes assim, que tem a questão do, mas o meu trabalho é bom, será que eu mereço, né? Mas eu posso cobrar isso? Então, o tornar-se profissional ou empreendedora veio também desse amadurecimento emocional, desse amadurecimento mesmo individual, assim, digamos, né? Que aí se transborda no profissional. Vamos voltar um pouquinho, né, no tempo, lá nos teus primeiros passos, lá na tua adolescência, na tua infância, alguma vivência marcou essa tua visão de trabalho? Lá atrás. Bom, eu na minha terapia, minha psicóloga, ela diz, Karine, tu faz o que tem que ser feito. E é verdade, pela educação, pela criação, então desde muito cedo, antes da psicologia, eu vendia calcinhas e sutiãs, vendia Avon, Mary Kay nunca vendi. Então eu sempre, para mim sempre foi importante ter o meu dinheiro, então eu venho de uma organização essa veia empreendedora. Né? Então, assim, vinha esse movimento do eu quero ter o meu dinheiro para poder ter autonomia, para poder fazer algumas escolhas e não precisar, não depender. Aí, claro, a gente estudando a questão do feminino, a gente percebe, opa, por que não depender, né? Mas tu fazer o teu rendimento te traz uma autonomia maravilhosa, então já tinha isso. Muito cedo eu comecei a trabalhar, então trabalhei primeiro numa empresa de calçados, verão, né, alta temporada, na livraria, aprendi muita coisa, assim, eu gostava desses trabalhos. Assim, acho até que porque também tinha um atendimento ao público. Ao público. Né? E eu acho que isso também contribuiu, né? Na livraria eu lembro, assim, de uma vez a pessoa dizer assim, ai, minha filha, e eu, ai, olha que legal, né? Tipo assim, nossa, olha o meu serviço, o meu trabalho ali gerou minha filha, né? A gente só chama de filho que a gente gosta, né? Isso não... Mas você sabe que tu comentando isso aí, né, de ter a tua autonomia, né, de tu mesmo poder gerar, né, o teu sustento, digamos assim, e eu acho que isso acaba sendo também um pouco do reflexo das nossas mães, entendeu? Porque as nossas mães sempre trabalharam, Sim. né? Eu tô falando da tua, né, que é minha sogra, né? Uhum. Mas da minha também, né? Nossas mães foram professoras, então a gente viveu isso na infância, né? Da mãe ter que sair de casa também, para também contribuir dentro de casa, né? E eu acho que isso é um reflexo da gente ter a veia também de ir buscar aquilo que cabe a nós também, né? De não ficar dependendo. Isso é bacana. Que como psicólogo hoje eu também tenho um outro olhar, porque assim, é importante esse movimento do buscar o teu sustento, mas muitas vezes ele vem com um viés distorcido, né? Que é o viés do você não pode depender, você tem que se virar sozinha, né? Não pode contar com outro, esperar com outro, do outro. Não estou falando da minha situação específica, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas querem se lançar para esse futuro, ter o seu sucesso, e isso impede, porque vem muito numa arrogância do eu tenho que me bastar sozinha, né? Ou medo do fracasso, um conjunto de outras coisas. Daí já são outras mais complexas, questões, né? sim. Então, assim, por trás dessa história que nos empurra para o movimento, ela também às vezes te empurra para um precipício. Aí vai depender dos recursos, aí sendo bem psicóloga, né? Os recursos internos que tu vai ter para fazer esse movimento. Mas sem dúvida ajuda, né? Uma mãe ou uma família que te impulsiona a empreender, né? Ali tu já comentaste que a questão da empresa, ela acabou surgindo em razão do movimento ali, né, de prover mais, né, de estar gerando um resultado maior, né, digamos assim, através também da psicologia. E a clínica hoje, na realidade tem o serviço de psicologia, mas tem outros serviços ali também, né, que oferecem à sociedade. Fala mais um pouquinho para nós como é que funciona. Com certeza, acho que é bem importante aí. Então, por um bom tempo ficou apenas o Karine Pedrotti, que é o autônomo, né?
E aí, quando a gente fez, daí eu já passo a pensar a gente, né? Quando nós entramos com o credenciamento com a Unimed é o único convênio que a Clínica Ser tem hoje, e era um convênio que exige mais suporte, mais pessoas. Eu comecei atendendo sozinha, e aí a agenda já estava fechada naqueles horários livres que eu tinha e precisava trazer outros profissionais para atender junto. Uma porque eu achava assim, quem tem o convênio tem que ter a disponibilidade, né? Ter esse profissional para poder realizar o atendimento. Então começou a formar equipe, né? Outros parceiros, outros colegas que pudessem atender na área de psicologia e nutrição. Junto com isso também teve uma mudança de local, eu atendia num outro espaço, fui para a clínica, nós tínhamos 3 salas ali, essas 3 salas ficaram pequenas, hoje nós temos 7 salas, né, de atendimento para psicologia e nutrição, mas também toda uma mudança, porque é muito diferente quando tu faz sozinha, e é tu que te gere, te organiza, né, e quando tu passa a ter um CNPJ, desde de obrigações, de responsabilidades fiscais, horários, datas, não é horários, mas são datas ali, né, documentos, enfim. Então a Unimed, para esse credenciamento, ela pede uma bateria, né, de documentos, assim, de cadastros, enfim. Então foi um processo de quase 2 anos de cadastro. Olha como foi demorado. Sim, nós acompanhamos de perto. Olha, e era conta jurídica, era todo o processo de abrir uma empresa. Então, não foi um desejo inicial abrir uma empresa, mas sim servir mais pessoas, ter o atendimento rápido, poder realmente atender quem procura. E também uma outra motivação que veio junto com a Ser é a questão o autônomo, tu depende muito de ti. Então, qualquer situação, se eu não posso, aquilo tudo fica parado, né? Principalmente o atendimento direto. Claro que isso eu não tenho como terceirizar, né? O meu atendimento como psicóloga é somente eu que faço, Sim. assim como cada colega ali. Mas a clínica consegue, através de um grupo muito maior, servir muito mais pessoas, né? Quais as dificuldades que tu encontrou como líder, né? Para organizar uma equipe, organizar os pagamentos, ter que sempre manter o pessoal engajado no mesmo propósito, com a mesma cultura. O que tu mais teve dificuldade? Essa perguntinha é suave, porque não é fácil liderar, A gente faz muitas trocas, né? Então, é sempre o mesmo assunto. E vou dizer assim, sendo psicóloga e trabalhando com pessoas, o que se pensa e o que eu me cobrava? Tá, então eu não vou ter problema com pessoas, né? Então isso eu tenho que tirar de letra porque eu trabalho com conhecimento. E é claro que não é assim, né? Isso é uma super ingenuidade. Montar um grupo, trabalhar com pessoas, cabe a nós, profissional, né, na liderança, estimular, motivar, mas na prática tem diversos desafios, principalmente idades diferentes, buscas diferentes, então não só foi como é um desafio a questão da liderança, do coordenar a equipe. O que eu busco, uma viradinha de chave que eu tive aí, que no início, de certa forma, eu pensava muito em eu agia como psicóloga, então eu entendia, acolhia, e aí eu precisei desenvolver que existe a Karine psicóloga e que existe a Karine empreendedora, a Karine que administra a Clínica Ser, pela questão dos próprios limites, orientações, né? Mas me exigiu bastante ter que trabalhar as minhas emoções para poder ter mais autocontrole no orientar, a clareza no que eu preciso, no que a empresa tem de necessidade, para que cada um da equipe possa ter clareza do seu papel, da sua contribuição, né? Isso eu entendo que faz muita diferença. Sim, e hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas falam que falta mão de obra, né? E eles culpam ou falam muito da geração Z que vem vindo e que não tem tanta responsabilidade. Tu nota isso? Porque até a gente teve um evento agora, semana passada, eles comentaram que a gente tem que trazer essa geração e tentar fazer eles entenderem, né? A questão de eles têm que se sentir pertencente, e sendo que hoje eles não querem mais se sentir pertencente. É uma cultura que é de uma geração nova e que a gente precisa se adaptar porque a gente precisa deles. Ou a gente só vai ter funcionários acima de 40, 50 anos. Porque o sentir-se pertencente é uma necessidade humana. Só que como cada um pertence, né? Porque são, como tu tinha falado ali, eu esqueci do nome. A geração? São gerações diferentes. Então, às vezes, o que é valor para um não é valor para o outro. Então, na nossa geração, na minha geração, quando eu digo ali do fazer o que tem que ser feito, esse era um valor. A gente tem que ir fazer o que tem que fazer. Não é se tu gosta, se tu não gosta, não é se tu quer.
Hoje já é um outro momento, onde eu paro e penso, isso faz sentido para mim? É o que eu quero? E tem todo um movimento mais individualista, não estou falando isso de uma forma negativa, mas de olhar para o indivíduo. Né? Se eu estou satisfeito, se isso faz sentido, se é isso que eu quero. Então, isso é um desafio que eu entendo assim para o trabalho coletivo. Porque se eu penso muito individual, como é que fica o nós? Como é que fica o grupo? Hoje mesmo a paciente me comentou que na equipe dela estava tudo organizado, uma colega não foi, mandou mensagem, né? Atestado, lá sei o quê. E aí, né? Será que realmente era uma postura de estou comprometido e houve uma situação? Ou daqui um pouco uma situação ali apenas do não vou me fazer presente, eu tenho um atestado para entregar. Mas falando das gerações, penso que o grande desafio é olhar para essa geração e ver o que está buscando ali, né? E o que eles estão buscando hoje não é somente fazer um trabalho e ter um salário. Não que na nossa época foi, mas tinha um compromisso maior com os resultados. Hoje é muito mais uma questão de identidade, né? Ver se aquele servir faz sentido, se sente motivado. E se aquilo não está muito forte, também eu troco e começo ali num outro lugar, ou eu tento eu mesmo empreender ou fazer algum negócio. Então acho que nesse sentido, assim, é bem desafiador hoje em dia. Muito. Gerir. Sim, e o que a gente está observando, assim, né, é que justamente isso, o movimento está vindo dos funcionários desta geração, né, para mim não faz sentido, né, não quero, mas também está vindo do empresário, do empreendedor, muitos, né, de que tudo bem, tu não te adequou à cultura, então tu cai fora, tu não te adequa à cultura, tu cai fora. Né? Então, na realidade, é uma mudança aí que está prejudicando as empresas, né? Por parte do empregador e também por parte dos funcionários. Né? Há uma contradição ali, porque de um lado tu vê vários empresários, não faz sentido, não se adequar à minha cultura, não funciona aqui para mim, demite. Né? E aqui, não fez sentido para mim como funciona aqui, né? Então, vou sair fora. Então, é um choque ali, né? Sim. Mas eu acredito ainda que o empresário tolera mais, sabe? E Com às vezes certeza. Tolera em função É muito mais difícil pro empresário demitir do que para o funcionário pedir para sair. Eu lembro de uma palestra onde o palestrante dizia muito a questão assim, que o problema da empresa é o funcionário nota 7, 8. Porque aquele ali, ele não te dá motivos para demitir, sim, mas também não faz a tua empresa crescer. E aí tu vai ficando. E justamente por estar numa situação de que é difícil, às vezes, ter essa mão de obra qualificada, ter que estar desenvolvendo. Mas penso que o gestor, principalmente assim, quem está à frente dessa empresa, né, precisa fazer a tarefa de casa, sabe? De olhar, porque eu não quero me incomodar hoje, mas eu vou me incomodar muito mais daqui 3 meses, daqui 3 anos. Então, é uma tarefinha de o que nós buscamos enquanto empresa, qual é a nossa missão, qual é o nosso valor, né? O que as pessoas que vêm aqui precisam, na verdade, também ter como valor ali, né? Porque tem um valor pessoal, mas precisa ter um valor coletivo. E se está incoerente, eu tenho que fazer um movimento sobre isso. Conversar. Então, a Tati vem com um comportamento bem diferente do que a gente está esperando. E se eu acabo sendo muito permissiva, aceitando, né? Deixa, depois eu vejo essa situação. Tá, então vamos resolver assim e deixa a Tati ali, né? Eu vou passando e contaminando isso para o grupo todo. Então, não ter esse medo, sabe? O medo de não ficar com aquilo que não tá bom. Só que não ter esse medo não é só sobre ficar trocando pessoas e não avaliando o que tem ali dentro da empresa que não retém, isso aí, né? Também não é bacana. Claro, né? Que porque vamos dar o exemplo aqui da nossa empresa, né? A nossa empresa tem muito de os clientes se afeiçoarem, né, às funcionárias. Não, cadê a fulana? Cadê Beltrana, né? Tô falando com a fulana. E daí essa troca acaba prejudicando, entendeu? Prejudicando a relação cliente-empresa aqui, né? Porque se acostuma com o jeito daquele funcionário, se acostuma como é o atendimento daquele funcionário. Então, nós tivemos aí, o ano passado, enfim, né, em 2 anos aí, algumas trocas de funcionários e como a gente notou isso, né, Jaque? Demais, assim, que as pessoas buscam, né, o atendimento do funcionário tal ou do funcionário tal. E daí é onde tu fica, né? Mas se a pessoa está buscando como referência aquele funcionário, será que... Porque daí tu vai analisar outras questões, né, do funcionário. Não só a questão do atendimento em si, mas a parte aqui dentro, né?
a parte técnica, a parte, a convivência com as outras funcionárias, porque quando tu cresce um pouquinho, vai aumentando o número de funcionários, então a relação aqui dentro interna também tem que ser boa, né? Não adianta um funcionário atender muito bem lá fora, né? Mas o relacionamento dele aqui dentro está contaminando. Mas o que acontece é que muitas vezes o cliente que está lá fora não consegue ver isso. Sim. Ah, então eu tenho a Jaque simpática, que me atende, que me acolhe. Ai, por que a Jaque não está ali? Eu quero a Jaque. Mas internamente, como será que a Jaque contribui e entrega, né? Qual é o trabalho dela interno, se ela assume realmente as responsabilidades? Mas eu acredito que aí muito a empresa, a forma como ela vai comunicar isso. Porque às vezes ela não ocupa esse lugar de frente de comunicar essa saída, essa troca, quem que vai fazer o suporte agora. Claro que dá muito mais trabalho, né? E às vezes a gente não tem mãos e braços para tudo isso, assim. Mas ficar com aquele que tu percebe que está desalinhado, ele vai ter esse bom atendimento ali, mas nos bastidores muitas vezes ficam coisas descobertas, né? Com atendimentos falhos. E daí a empresa vai ter que pesar, né? O que é mais importante, né? Aqui dentro, né? Ou para um lá fora, né? Porque... E uma coisa que eu acho que ajuda muito, pensando nos gestores agora, é pensar assim, no caso lá na SER, né? O que a SER realmente precisa que seja feito? O que a total contabilidade precisa? Porque às vezes se eu for olhar para a Karine gestora, ai, deixa assim. Tá, deixa, vamos... Só que isso vai comprometer algo maior, que é a empresa, né? A empresa é maior do que todos, inclusive do que o próprio gestor que serve a ela. A empresa ela é soberana. Sim. E é um certo distanciamento, sabe? Ah, que atitude a empresa precisa que seja feita aqui? Porque isso ajuda muito a gente, enquanto gestor ali, enquanto líder, saber como se direcionar. Às vezes você pensa, por mim, mas não, né? Porque a empresa precisa que olhe para isso, que ajuste isso, que economize isso, que filtre. Então aí dá uma motivação e um entendimento melhor. Eu penso que principalmente comunicar, né, Karine? Sempre comunicação, né? Se a comunicação é bem feita, eu acho que as coisas acabam fluindo um pouco melhor. Digo, a comunicação, como tu falaste, em relação ao cliente, que vai estar sendo avisado que aquele funcionário vai estar, né, saindo, mas a comunicação interna de como que nós queremos que as coisas funcionem aqui dentro, né? Perfeito. Realmente... Só que eu vou comunicar aquilo que eu tenho internalizado. Então, se eu não tenho internalizado que realmente esse passo é importante, que comunicar ao meu cliente é importante, eu não vou ter essa clareza, né? Daí eu não comunico muitas vezes porque eu não entendi, porque eu não lembrei, porque não fez muito sentido, né? Aproveitando a nossa conversa, para quem está iniciando agora, né? Tu lembrando lá do início, como foi, que dica tu daria? Para quem está iniciando o empreender? O empreender. Primeiro, que prepare-se para inúmeros desafios. Os desafios. E normalmente quem empreende gosta, né? Sim. Quer ver esse movimento, quer gosta ver o crescimento. Gosta de se incomodar, né, Karine? Isso. Então, assim, o mais importante é encontrar o propósito disso. Por que eu quero? Para que eu quero empreender? Às vezes a gente pensa assim na necessidade. Ah, eu quero porque eu preciso de dinheiro, né? Então, para ganhar mais. Isso é uma palavrinha assim, adulto não ganha dinheiro. Não tem lugar aí que a gente vai que alguém dá dinheiro, tem? Não. E no banco, né? As crianças não dizem, vai no banco ali. Então o adulto ele não ganha, ele faz dinheiro. Uma coisa muito importante para quem está começando é de que forma eu quero fazer isso, esse crescimento. E como que eu faço isso? Servindo. Então a minha principal dica é ter essa clareza. Eu quero servir com conhecimento, né? Que tipo de trabalho, que tipo de serviço. E se a gente for ver assim, tudo que nós temos, tudo que a gente tem aqui, né, que seja esse copo, essa água, são pessoas que empreenderam. São pessoas que tomaram a decisão de vou fornecer água, de vou entregar o copo, vamos fazer isso, vamos criar uma indústria. Então é muito necessária essa profissão, é uma profissão super desafiadora, mas que exige muito compromisso, responsabilidade. Então seria primeiro ter essa clareza. Sim, porque hoje em dia, né, a gente vê esse mundo, a internet o tempo todo falando, vamos empreender, vamos sair de CLT, e é uma questão que às vezes a pessoa, acho que esse é o meu propósito, todo mundo em busca do seu propósito da vida e nem sabe o que querem, e começa a empreender, às vezes toda a economia, ou às vezes nem a economia, às vezes faz sem ter o que investir, e vem aquele repuxo, né, de fazer sem pensar e de... Porque CLT, sempre tem alguém acima de ti que vai levar, né? Vai levar na cabeça, vai... E quando a gente é um empreendedor, cada dia é um desafio.
cada situações, né, que surgem no meio do caminho. Às vezes a gente tem há 20 anos, às vezes surge uma situação que a gente nunca viveu, né? E sempre tem que pensar com a cabeça aberta, né, para não desistir. E às vezes vem uma pandemia, às vezes vem uma crise, às vezes troca o governo, às vezes troca a legislação, e são muitas coisas que tem que ir acompanhando. Que tem uma fantasia, né, de que eu vou empreender, então eu vou passar a ser o dono. E sendo rico. Dono, eu vou ter mais dinheiro e vou ficar mais tranquilo. E não vou trabalhar tanto. É uma fantasia, porque você vai ter muito mais compromisso, responsabilidade, sim. Por entregar mais, você vai, é natural que tu receba mais, mas o risco é muito maior. Claro que se também houver uma situação difícil, por perder, quem perde mais também é você. Financeiramente, se houver uma situação ali que a empresa está passando por um processo, né? Então, assim, esse movimento dessa fantasia mesmo, né? Vou ir lá, vou trabalhar, vou ter o meu negócio e assim eu tenho mais autonomia de horário, autonomia geográfica, posso sair, posso organizar minha agenda, só que isso é a pontinha do iceberg que dificilmente você faz. Eu percebo assim, eu como psicóloga, eu fazia a minha agenda, eu geria e o dia que eu precisava, essa sexta eu não vou vir, eu ia lá e desmarcava. Hoje, como empreendedora, como gestora, muitas vezes, a gente vai sair, já aconteceu, vamos sair essa semana de férias. E a secretária avisa uma semana antes, a partir de segunda eu não venho mais. E de quem é a responsabilidade aí, né? Eu posso não atender, só que se eu não atendo, se eu não providencio, se eu não fico, se a gente não faz todo esse movimento, daqui um pouco impacta uma equipe de 10 pessoas, de 15 pessoas. Então precisa de muita maturidade para gerir um negócio. Que isso muitas vezes não é assim, quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu também preciso ter, né? Quanto mais eu ganho no sentido de crescimento, de expansão, eu vou precisar ter mais habilidades emocionais, técnicas, para poder servir de uma forma melhor, né? Se eu consigo fazer só esse pouquinho, para que eu tenha uma equipe, eu vou precisar aprender a fazer mais, a fazer de uma forma que expanda isso. Não tem muito milagre, né? Se eu só sei fazer 10 mil, eu só sei chegar até ali. Eu posso chegar a 20? É claro que eu posso, mas eu vou precisar desenvolver habilidades para isso. Então, acho que vem muito essa fantasia, né? Com certeza. Karine, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do trabalho que nós fazemos aqui em conjunto, né? Da nossa parceria que nós temos aí, Total Contabilidade, Karine Pedrotti, Ser Saúde Integrada, né? O que é isso, até para as pessoas entenderem, né, essa questão, trazer um pouquinho essa questão da saúde mental, né, dentro das empresas. Perfeito. Então, esse trabalho com o Ser corporativo, né? Então, dentro da Clínica Ser, nós temos um braço, né, um produto, um olhar para a saúde do colaborador, dentro e fora da empresa. O Ser corporativo, ele nasceu de recebermos muitas pessoas profissionais que a gente percebeu exaustão, desgaste, né, depressão, mas que tinha essa queixa do profissional, do trabalho mesmo, né? Tô cansado, tô esgotado, ou desenvolvendo às vezes a questão de ansiedade generalizada, enfim, um conjunto de patologias aí. E atendendo essas situações que muitas vezes o gestor vinha e pedia, né? Tu pode atender alguém na minha equipe? Pode fazer um atendimento pontual? É que surgiu a necessidade e também a ideia, né, de como servir mais a empresa num todo, não somente aquele que já sabe da importância da terapia, mas principalmente aquele que precisa e que nem sabe que pode ter esse suporte, que pode ter esse apoio. Então, Ser corporativo é saúde dentro e fora da empresa, onde a empresa tem um espaço dentro, que é o que a gente faz aqui, né? Há mais de 30 encontros, né, que a gente falou esses dias. Então, assim, são muitos meses aí, são anos, né, fazendo esse movimento de investir no desenvolvimento, no autoconhecimento da equipe, né? É um trabalho que são sementinhas. Eu percebia quando a gente vinha, depois de um tempo, as pessoas que chegavam, é porque tu tá chegando agora, tipo, é normal chorar no início, lembra? Tipo assim, é porque tu ainda não sabe, porque olha só como isso já foi mudando e criando uma cultura, né? Uma cultura onde o se olhar, o se conhecer, o se entender faz parte. E através disso, se eu, enquanto pessoa, né, eu me desenvolvo, eu estou melhor, eu entendo melhor as minhas emoções, eu tenho objetivos, metas, a minha vida está mais organizada, sem dúvida o meu servir vai ser muito mais organizado. Então a Ser vem com esse propósito mesmo, o Ser corporativo, de ajudar as empresas, de ajudar o gestor de uma forma ética, transparente. Não é nada de levar informação de um para o outro, que eu acho que isso gera muita dúvida na psicologia, sabe? Não é uma psicóloga, todo o trabalho que a gente faz, primeiro, desenvolver o grupo dentro da empresa e também tem um suporte individual, onde cada
colaborador se sentir na sua necessidade e buscar, né? Então, um incentivo para que ele olhe realmente para a sua saúde mental, no seu sigilo, na sua privacidade. Uma coisa bem interessante quando a gente visitou alguns gestores que era: mas você acha que alguém, tipo, mas aqui ninguém faz terapia, sabe, na minha equipe. Como se quando alguém fosse fazer terapia vai estar com um crachazinho, né? Eu faço terapia. Ou vem aqui. Não, tu não sabe quem faz. Tu sabe quando eu estou fazendo ou não, se tu está fazendo? A gente não sabe. Até porque a terapia tem os dois principais eixos, né? Um que é por doença e outro que é para o desenvolvimento humano mesmo, né? Desenvolvimento pessoal. E aqui na Total a gente trabalha muito isso, né? A questão do desenvolvimento, de potencializar, capacitar e empurrar, né? Para a vida, para que a equipe possa ir cada vez mais longe, né? Ter melhores resultados e aí se realizar muito mais. Encaminhando para o final, Karine, deixa aí para o pessoal o teu contato, aonde eles podem te procurar e também deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Perfeito. Então, eu falei aqui de duas, né? Falei do autônomo e eu entendo que nós temos duas empresas, assim. Então, a Clínica Ser. Ali você vai ter uma gama de informações, de conhecimentos, né? Porque nós temos dentro da clínica psicologia, nutrição, gineco, psiquiatra, procto, então é uma diversidade de especialidades, né? E dentro desse programa também nós temos o Ser Corporativo, então tudo mais vinculado ao canal da Clínica Ser mesmo, no site que nós temos ali, depois aqui embaixo então vai vir as informações que eu não lembro. E Karine Pedrotti, que no Instagram é psicóloga Karine Pedrotti, ali vocês têm mais o meu conhecimento na área da psicologia mesmo, né, nas 3 áreas que eu atendo, que é carreira, atendimento individual de autoconhecimento e relacionamento, terapia de casal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, vou adorar ter vocês lá nessas redes, nos canais, fique à vontade também para me mandar direct, a gente vai ampliando um pouco mais aí o conhecimento e crescendo juntos. Sobre uma mensagem para deixar, eu vou primeiro parabenizar vocês, né, por esse movimento, por essa entrega. Eu vim agora um final de semana de um curso de imersão muito bacana e ali ele trouxe algo que eu gostei muito, assim, com um fundo religioso, mas tudo aquilo que você faz. E se tu tiver um sentido de que você está servindo a Deus, faz o teu melhor. E às vezes a gente não entende o que aquela sementinha vai realmente brotar, se vai brotar. Mas a gente pode ter muito mais fé e tranquilidade, ao invés de focar tão longe, focar nesse presente. No semear e no cultivar, né? Então, realmente, parabéns, porque vai trazer para quem vem aqui, vai trazer para vocês, para quem está escutando, uma rede, um apoio, um suporte, né? De crescimento coletivo. Porque todos nós temos saber, todos nós temos experiências, todos nós temos muito o que contribuir. E a minha mensagem para você, que ficou com nós até agora, que é disciplinado, que tem foco, que é persistente, o processo de desenvolvimento é como um farol, assim, a gente imagina, eu vou daqui a São Paulo que eu vou encontrar, né, uma luz que vai daqui a São Paulo, isso não existe. Então é como se um farol de carro, eu ilumino um pouco, chego até uma parte e vai se iluminar um pouco mais. Então é um processo de desenvolvimento. Tô começando, eu não tenho tudo, não tenho todos os conhecimentos que eu precisava, bagagem técnica ou estrutura financeira. Mas se realmente isso faz sentido, se tem um propósito maior, se você quer servir dessa forma, dá um primeiro passo que o outro vai se apresentar. E não viaja, tá? Que vai ser tudo fácil. Com certeza não, né? Pelo contrário, mas persiste. Muitas vezes é só não desistir, seguir um pouco mais. E aí depois você vê a mágica acontecendo. Que lindo! Karine, nós queremos te agradecer, né? Do fundo do nosso coração, eu penso que nada é por acaso, né? Então, de estar hoje, né, a gente podendo iniciar os convidados, né? Porque nós, esse é o nosso 2º episódio, tu está iniciando como nossa convidada, né? Não foi muito fácil conseguir ajustar a agenda, mas nada é por acaso, né? E tu traz muita coisa, né? Muita coisa, eu acho que muito conhecimento e que realmente vai tocar nas pessoas, nos empresários, né? Te agradecer mesmo por estar aqui conosco, né? E um momento muito especial mesmo. Obrigada. Obrigada. Encerramos então mais um Total Conta.